amores, tudo bem? Hoje eu inicio uma nova série de vídeos que vai ser o Diário do Bebê. Eu decidi fazer esses vídeos um pouquinho tarde, digamos assim. A Celina tá indo pro quarto mês, então eu vou acabar postando esses diários do primeiro, do segundo e do terceiro mês, um atrás do outro, pra eu poder alcançar o quarto mês direitinho, tá bom? E aí vocês acompanharem tudo certinho, tá ok? Esse vídeo vai ser dividido por tópicos, então todos os vídeos vão ter esses mesmos tópicos. Mas enfim, antes de começar o vídeo, eu não posso esquecer de pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, já deixarem o seu like no vídeo, se inscrever lá nas minhas redes sociais, na minha página do Facebook, no meu Instagram e no meu Snapchat, tá bom? E antes que vocês se perguntem, Cris, a Celina já está entrando no quarto mês, como é que você lembra de tudo? Porque está tudo anotado. Mas então, vamos lá. A Celina nasceu com 3,40 kg e 49 centímetros. E tá falando a beça aqui. É normal o bebê perder um pouquinho desse peso nesse primeiro mês, porque ele ainda tá um pouquinho inchado e tudo mais. O pediatra, nesse primeiro mês, a consulta que a gente foi da clínica, do posto de saúde. E foi bem tranquilo, foi a mesma médica que acompanhou meu pré-natal. Então foi muito tranquilinha, eu não tinha assim dúvida nenhuma, ela só me deu os cuidados básicos a se fazer. Cuidado do umbiguinho, os cuidados normais, gente, de neném. E nessa primeira consulta eu fui auxiliada sobre a pega do bebê no peito. Então isso foi algo que eu gostei bastante, porque apesar do pessoal do hospital ter me ajudado muito, o pessoal do banco de leite ter me ajudado muito, a gente quando chega em casa, a gente começa a ter dúvidas sobre como amamentar, porque ao contrário do que as pessoas dizem, você não nasce sabendo amamentar não. É instintivo? Mas é muito complicado e é um aprendizado, tanto seu quanto do seu bebê. Então até vocês dois se entenderem, demora um tempinho. Então eu tive esse certo apoio nessa primeira consulta dela e foi bem boa. As vacinas, ela saiu do hospital com todas as vacinas tomadas. Eu só precisei voltar depois do hospital para fazer o teste do ouvidinho, que eles faziam depois. A Celina mama só no peito. Ela nunca tomou fórmula e nunca precisou. Ela mama em livre demanda, então toda vez que ela sente fome, ela mama o quanto ela quiser. Nesse primeiro mês, eu tive um pouquinho de dificuldade, porque eu senti muita dor, meu bico rachou porque eu não tinha bico. Então foi bem complicado esse primeiro mês com a amamentação. Nos primeiros, acho que depois de uns 10 dias, assim, eu não tava aguentando dar mamar pra ela no meu bico mesmo, porque tava doendo muito e sangrava e eu chorava. E aí o que eu fazia? Eu tirava o leite e eu dava na chuquinha. Muita gente pode me julgar por isso, porque a Celina podia confundir os bicos, etc, mas graças a Deus ela não confundiu. Quando eu percebi que ela tava começando a estranhar, digamos assim, o meu bico do bico da mamadeira, porque a chuquinha ela tem muita facilidade, ela não precisa puxar tanto que nem ela precisa no meu bico. Então eu fazia o seguinte, eu dava tipo praticamente o dia todo de chuquinha e chegava de noite, eu botava ela pra mamar no peito, mesmo que não saísse nada, mesmo que ela não tivesse com fome, só pra ela sugar e tipo perceber que aquele era meu peito e etc. E aí eu fui tirando nesse período que eu fiquei sem dar mamar pra ela no peito, a pomada ia agindo, porque não tava dando tempo da pomada agir e sarar. E aí assim que sarou, eu voltei ela pro peito e aí ela não mamava mais na chuquinha. A Celina era um bebê que dormia bem, ela até hoje dorme bem, mas ainda assim no primeiro mês ele é muito complicado, porque o bebê estranha, é um novo mundo pra ele, qualquer coisinha ele se assusta e acorda. Mas a Celina, ela dormia relativamente bem. Ela acordava de madrugada, de 3 em 3 horas pra mamar. Ela dormia meia-noite, acordava às 3, acordava às 6, acordava às 9. Era certinho, um reloginho mesmo. E isso foi ok pra mim, porque eu acabei me regulando ao horário dela. E aí, no finalzinho do primeiro mês, ela foi dormindo um pouquinho mais. Ela começou a mamar de 4 em 4 à noite. Então ela dormia meia-noite e acordava só às 4 da manhã. E quando ela ia até as 6 da manhã, que dormia às 6 horas,
eu estranhava, eu ia no berço dela, eu verificava pra ver se ela tava respirando, porque era estranho. Essa coisa que acho que só mãe entende. Sobre as fraldas, a Celina não teve alergia a nenhuma fralda. Eu usei, acho que todas as fraldas que eu pude usar nesse primeiro mês, porque eu ganhei muitas fraldas diferentes no chá de bebê. Então eu não tive essa coisa de, essa marca é mais inferior, não vou usar. Não, eu usei. E se eu visse que estava dando alguma reação, eu tirava. Mas nenhuma deu reação nela. Umas vazam mais, outras vazam menos. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso, sobre quais eu acho melhor e pior. Mas ela não teve problema com nenhuma fralda de nenhuma marca. Ela usou muito nesse primeiro período, nesse primeiro mês. Muito RNP de algumas marcas, porque a Celina não nasceu muito grande. E as roupinhas também, todas RN e todas P's. Usou mais RN do que P's em relação à roupa. Mas as fraldas foi mais RNP mesmo, porque ela não era tão gordinha também e não era tão grande. As roupinhas, eu ouvi muita gente dizendo, Cris, não compra tanta roupa RN porque quase não usa. Comigo foi totalmente ao contrário. A Celina tá com, agora, ela tá com 3 meses, mas abafa. Isso é um spoiler do futuro. E ela ainda usa roupa RN. Então, assim, eu não me arrependo nada de ter comprado roupa RN. Ela usou muito nesse primeiro mês. E se eu não tivesse roupa RN, ela não usaria nada, porque tudo ficava enorme nela. Nesse primeiro mês não teve muitos acontecimentos, a gente ficou mais em casa mesmo, foi um mês mais pra gente se aproveitar e se adaptar, porque é um período de grande adaptação, você acha que você sabe das coisas porque você leu sobre muita coisa durante a sua gravidez, mas quando nasce você simplesmente não sabe de nada. Então foi um período sim de grande adaptação, tanto minha quanto do meu marido, e se eu não tivesse o apoio dele, eu com certeza não teria aguentado, porque eu chorava junto com a Celina, eu tive um pouquinho de... Eu tive essa baby blues, que é aquela depressão, sabe, do início. Então eu precisei muito do apoio dele e ele tava ali pra me apoiar. Eu tinha noites e dias, né, enfim, que a Celina começava a chorar e eu chorava junto, porque é muita pressão, sabe? E aí ele me perguntava, por que você tá chorando? Porque eu tô exausta. Ele, mas poxa, você tá chorando porque você tá exausta? E aí eu começava a chorar mais ainda. Mas ele entendeu isso, tanto que teve muitas noites desse período que eu tirava o leite pra ela poder mamar pela Chiquinha. Ele deixava eu dormir a noite toda e ele cuidava dela, ele que acordava e tudo mais. Então eu pude descansar muito nesse primeiro mês, e eu acredito que foi isso que me fez passar por isso mais rápido, porque eu pude me desligar um pouquinho, sabe? Eu, óbvio, que cuidava dela, tinha noites que eu via que ele estava muito cansado, então a gente trocava esses períodos, mas eu tive o apoio dele, foi muito importante pra mim, e acredito eu que foi o que me fez passar por cima dessa baby blues, que é muito normal entre as mulheres, nesse período pós-parto. A Celina, ela pegou chupeta logo com uns 5 dias assim de vida, e eu tinha esse medo, né, que eu falei, o medo da Chiquinha também, dela confundir os bicos, mas graças a Deus ela não confundiu, até hoje ela não confunde os bicos. O que mais me marcou, assim, foi que a Celina, quando ela nasceu, assim, com uns 15 dias, ela ficava muito vesga, e o pediatra falou que era porque ela tentava olhar assim pra gente, e quando ela ficava vesga, era quando ela conseguia enxergar aquele negócio certinho, e que não era pra gente ficar preocupado com aquilo, porque ela tava tentando nos enxergar melhor. E aí, no finalzinho desse primeiro mês, ela começou a fixar mais o olhar na gente, a gente sabia que ela tava olhando pra gente. E outra coisa que me marcou muito também foi que ela começou a dar sorrisos nesse finalzinho do primeiro mês. Antes ela não sorria, não esboçava reação nenhuma, sabe? E isso era muito estranho, porque você quer saber o que tá acontecendo, por que seu bebê tá chorando, por que, sabe? É tudo muito confuso no primeiro mês. E aí no finalzinho ela começou a mostrar reações, a corresponder a certos estímulos que a gente fazia. Então isso foi muito bom pra gente, porque antes, no início, o bebê até sorri, mas ele não sorri porque ele quer sorrir, ele sorri porque é um espasmozinho, sabe?
minhas impressões finais é que o primeiro mês, ele é um mês muito intenso, ele é muito desafiador. Como eu disse, você não sabe o que está acontecendo com o seu bebê, ele só chora, ele só quer colo, peito, e é isso. Eu lembro que meu marido perguntava, amor, o que ela quer? Eu falava, não sei, a gente tem que descobrir. Será que ela quer mamar? Será que a fralda tá suja? Não sei se está incomodada com alguma coisa. Você precisa descobrir, porque você não sabe. Então assim, o primeiro mês foi mais difícil pra mim, mas um conselho, ele passa e você nem sente depois que passa. Ele é muito difícil, mas o que mais importa é que você tenha apoio, tanto dos seus familiares, seja do seu marido, namorado, noivo, quem quer que seja. E se você não tiver ninguém, segura nas mãos de Deus e vai, porque ele vai passar, sabe? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro mês. Eu vou deixar rolando aqui no finalzinho umas fotos dela, assim que é nesse período de um mês. E eu vou fazer isso em todos os diários, tá bom? Eu só não mostro a Celina porque ela já tá com quase 4 meses. Então assim, qual a graça de mostrar ela com quase 4 meses no primeiro mês? Mas pode deixar que nos outros eu vou mostrar, tá bom? Quando eu igualar. Então é isso, meus amores. Um beijo.